Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Anthony, como a maioria já me conhece. Venho no canal para a gente poder estar aí conversando, dialogando, desmistificando várias coisas, né? Esse é o nosso objetivo. Ahn, Antes de mais nada, né, gostaria até de agradecer pelo espaço para a gente poder conversar, onde a gente vai estar estreitando os nossos laços, não é verdade? Então, pessoal, assim, gostaria que vocês deixassem seus likes, compartilhassem com os amigos de vocês, se inscrevessem, né? Por quê? Porque quando você se inscreve, inclusive eu estou fazendo agora essas etapas aí das síndromes, vocês ficam por dentro, vocês são os primeiros a estar recebendo, né? Referente ao vídeo, né? Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre, igual eu venho vindo, né? Inclusive quero até agradecer o pessoal do grupo pelo apoio que vocês me dão. Não só para mim também, mas com todos os participantes que participam, né? Que muita gente, às vezes, só no canal, nos vídeos, não dá pra gente poder estar aí respondendo, até mesmo se interagindo com todo mundo. E o canal e o grupo, ele serve exatamente para isso. Porque você pode se interagir também lá no grupo, tá bom? Então é assim, hoje, né, vou falar exclusivamente da conexão, né, de chama gêmea, como todos já, não é que todos sabem, né, alguns, no caso que são inscritos no canal, então sabe o que a gente conversa, o que a gente fala, que é uma conexão onde se que muita gente está aí passando, está vivendo, né, e está até aprendendo a lidar com essa dinâmica, que é a dinâmica de você, o fato de você conhecer o seu gêmeo, né? Diferente de alma gêmea, né? E almas afins, né? Onde você vem aí com um propósito de estar vivendo o grande evento da humanidade, que é o amor incondicional, onde você vai aplicar essa condição, vamos dizer assim, uma condição, né? Não só para si próprio, como para os outros e para a sua própria união, né? E e tem também a questão da ascensão espiritual. Assim, não vou dizer que é necessário você estar passando por uma ascensão espiritual e também estar passando por uma dinâmica, né? Porque são níveis, né? Vamos dizer assim, de processos, até mesmo de patamares, enfim, até processos karmáticos, né? Muitas vezes a gente não vem para assim, no mundo dual, né, plano físico, 3D, para poder estar passando por essa dinâmica, não necessariamente, né? Mas você pode estar aí participando do grupo e pode também estar aí dialogando, conversando, enfim, né? Porque a gente tem que se interagir, né? No mundo, tudo que existe no mundo, quanto melhor você conhecer, estudar, saber, melhor até mesmo como questão de defesa, né? Para você próprio se defender do que existe no externo, né? Isso que é bom. Então, quando você conhece, automaticamente você se conhece também, né? Então, pessoal, hoje eu venho com o tema, né, do, 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 do canal Síndrome de Gabriela. Né? A Síndrome de Gabriela, né, inclusive, assim, a gente fala muito do divino masculino, muito da polaridade masculina, né? Então, e hoje eu venho até para defender os masculinos, né? Os divinos masculinos, venho defendê-los, né? Porque a gente sempre fala e a gente coloca mais ênfase, até mesmo por causa do lado extrovertido do divino masculino, ele não levar tão a sério as coisas, ele ser mais sociável, ele ter o lado criança solto. Então a gente encara ele como se ele não fosse tão responsável, né? Mas muito pelo contrário, ambos têm a mesma missão, tanto divino feminino como divino masculino, né? E a síndrome de Gabriela, né? Que é
eu nasci assim, eu cresci assim e eu sou assim. O divino feminino, até mesmo pela característica dele, que ele já vem mais espiritualizado, então quando ele encontra-se na dinâmica, então ele impõe para o divino masculino a síndrome de Gabriela. E começa a responsabilizar e começa a ter aí um controle sobre essa relação. Já o divino masculino, querendo liberdade, querendo se satisfazer, o que ele faz? Ele, ó, pã, ele evapora. E a síndrome de Gabriela, né, o divino feminino, começa aí a ter um pré-julgamento do divino feminino, do divino masculino, né? Onde ele fala assim, é por causa que o divino masculino não tem responsabilidade, é inconsequente. Não é, não é. Simplesmente ele sabe deliberar a questão e ele sabe também, no caso, ele ser mais flexível com a questão. Então, e o divino feminino, e ele percebe, ele acha assim que ele, pelo fato dele conhecer até a espiritualidade e saber mais verbalizar o que ele sente, já o divino masculino não sabe verbalizar. Então, na realidade, é o contrário. Ele não tem essa síndrome de Gabriela, que eu nasci assim, não. Ele vai aprendendo e quando ele despertar, que inclusive falando até de etapa, né? Eu já fiz a primeira etapa, que é de Tom e Jerry, a segunda que eu fiz foi a síndrome da Bela Adormecida. Agora eu já estou fazendo a terceira etapa, que é, no caso, a síndrome de Gabriela, né? Então, o que acontece? E é bom porque essa percepção dessa síndrome, porque o divino feminino, ele vai ter que começar a trabalhar o primordial dele, que no caso, e ele começar do zero, né? Até na questão, quando há o primeiro encontro, né? Ele percebe o que é que está acontecendo, então é bom ele partir do zero, porque inclusive quando os dois tiver o segundo encontro, ele também vai ter que partir do zero e ele que vai ter que deixar essa síndrome de lado, a síndrome de Gabriela, né? Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que mudar a estratégia dele, né? E parar de julgar o divino masculino, porque quanto mais ele julga, inclusive é uma dica, quanto mais ele julga, mais o divino masculino ele fica distante. Por quê? Porque ele não quer ser julgado, né? Por quê? Porque ele, já ao contrário do divino feminino, ele tem um lado criança, né? O lado criança dele é solto, né? Então ele é sociável, ele põe, inclusive no triângulo demoníaco de Karpman, ele coloca os amigos acima, né, na pirâmide, se vocês observarem. Então ele é super sociável, né? Então, e os divinos femininos, até mesmo ele não compreende isso, né? E a dica que eu dou é o quê? Camuflar, né? A melhor forma é camuflar e fazer o quê? Então, ele não ficar com essa obsessão de que o divino masculino tenha que seguir tais regras. Porque isso nem é bom, né? Botar regras. Por quê? Porque entra nos padrões limitantes. Você começa a limitar, né? Então, se um dos exercícios é sair fora dos padrões limitantes, tá aí a dica. Não é ficar limitando o divino masculino, porque não vai ter resultado. A melhor estratégia é camuflar, né? E camuflar e começar a trabalhar ele, né? O divino feminino, sair da questão, então se não quer do meu jeito, então vai ter que ser assim. Não, pegar e começar a trabalhar com as dosagens de acordo
do amor incondicional, entendeu? Então, pessoal, essa síndrome, né, que a gente está aí colocando, né, que na realidade se manifesta na gente, né? Então, por quê? Porque assim, na questão até do comportamento, né, do divino feminino, ele começa a colocar esse comportamento dentro como se fosse da própria sociedade do 3D, né? Então ele começa a fazer baseado tudo, a cobrança, a questão, aí que tem que ser assim, então ele começa a vibrar isso dentro da Matrix, né? E ele esquece que, na realidade, ele tem mais que ter essa percepção, né? E ele começar a trabalhar com a espiritualidade, colocar a espiritualidade a favor dele e fazer as vibrações a favor dele para com que desperte, né? Igual eu falei no outro vídeo, né? Para com que, na outra síndrome da Bela Adormecida, para com que o divino masculino perceba tudo isso, mas sem estar assim, sendo aquela coisa maçante, né? Dando uma liberdade, né? Então, inclusive, o que acontece, né? Então, quando começa a dar essa liberdade, a ser assim menos indulgente, né? Então começa a se passar o que? Ter o prazer da conexão, perceber, né? Aí sai dessa síndrome do controle, é porque eu quero assim, tem que ser assim, né? Que essa síndrome de Gabriela, né? Aí passa, no caso assim, um processo muito mais gostoso, né? E aí desperta realmente, porque aí o divino masculino começa a sentir falta da proteção do divino feminino, não da obsessão. Então, da proteção. Porque ele começa a perceber que ele estando do lado do divino feminino, ele começa a prosperar, né? E até o próprio divino feminino, ele começa a soltar esse lado criança que ele tem preso dentro dele, começa a sorrir mais, começa a ver a dinâmica com mais assim, realmente dinâmico, né? Começa a se enxergar a natureza, começa a enxergar os sinais ao seu redor, tudo de uma forma mais relaxada, mais até dinâmica, né? Então, o que acontece, né? Então é a velha história, dar liberdade para a plenitude, né? E viver que ambos prosperarem, né? Na cura das síndromes. Tanto que o objetivo de trabalhar o ego e o orgulho, né? Que inclusive o divino masculino tem mais ele avantajado do que o divino feminino, porque ambos têm síndromes, né? Então a melhor coisa é trabalhar para a cura, porque quando você trabalha para a cura, você trabalha um todo, né? Então, gente, assim, fazendo a meditação, sempre transmutando o pensamento para a cura de ambos, né? Para com que não fique baseado somente nas síndromes, somente na escassez, né? E também no julgamento, tá bom? Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer pelo apoio, até mesmo pelos comentários, o carinho que vocês têm, né, para comigo. Quero também estar aí agradecendo aí a cada dia mais o grupo está crescendo, o pessoal está aí mais deliberando as suas energias e o pessoal está mais consciente, se empoderando, né? Porque esse é o objetivo, né, de autoajuda no canal. Enfim, o que vocês precisarem, conta com a gente lá no grupo, tá lá o descritivo do grupo, e quando vocês quiserem, fiquem à vontade, entrem lá e a gente pode estar aí continuando, dialogamos e conversando. Boa sorte para vocês.